Bom dia, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar a nossa apostila 5, trabalhando ou fazendo a introdução da parte do romantismo. Então, gente, o romantismo, ele foi uma escola literária bastante importante, tá? Que a gente vai acabar trabalhando ela na apostila 5 e ano que vem na apostila 6. E até um pedacinho da 7. Então, foi um movimento assim que foi feito a princípio baseado nos ideais iluministas. Além disso, também nós temos a Revolução Industrial, a Revolução Francesa como pano de fundo. Então, a gente vai retomar um pouquinho esses conteúdos, né, que provavelmente vocês já tenham estudado em História, mas a gente vai conseguir daí dar uma retomadinha nessa parte. Então, eu quero que vocês abram a apostila de vocês lá na página 4. Então, gente, nós temos na página 4, né, essa imagem, uma imagem muito bonita, né, uma imagem que está mostrando ali um casal de namorados, né, esse casal está em um lugar muito bonito, seria o que? Uma praia, né, aqui ao fundo nós temos duas gaivotas, temos o sol que está se pondo. Então, é uma imagem representativa de uma cena romântica, certo? Então, ali, na questão número 1, ó, se você fosse dar um título representativo para essa imagem, qual seria? Então, gente, essa questão é uma questão pessoal, né? Por que ela é pessoal? Porque cada um de vocês vai ter uma concepção em relação a ela, né? Então, cada um, né, vai observar a imagem ali, o pôr do sol, o casal dos namorados, o próprio ambiente ali, né, a praia, os dois provavelmente estejam sozinhos, né? Então, qual título você sugeriria para esta imagem, tá? Então, essa vai ficar aí pessoal para vocês responderem. Aí a questão 2. Quais das expressões a seguir você atribui à cena da foto e por quê? Então, gente, claro, né, que se a gente for analisar aqui, tem várias palavrinhas e dentre elas, qual delas você acredita que esteja mais de acordo com a imagem, né? Então, a gente vai pensar o quê? Essa primeira palavrinha que aparece aqui, o romantismo. Por quê? Pelo ambiente, pela forma como eles estão se portando frente a essa imagem. A própria cena indica ali que os dois estão apaixonados, né? Estão de mãos dadas ali. As outras palavrinhas, né, embora a gente vai ver mais pra frente que serão características do romantismo, não é o que a cena tá dizendo pra gente, tá? Aí na 3, se você fosse pensar em uma cena romântica, como ela seria? Que elementos ela teria? Essa questão, gente, é uma questão pessoal também, né? Quando você pensa em uma cena romântica, o que te vem à cabeça? Quais elementos você consegue acrescentar aí na tua cabecinha em relação a uma cena romântica? Né? Uma pessoa que você gosta, um ambiente que você acha bonito? Então, cada um vai escrever ali. Seriam, vamos dizer assim, as diferentes concepções de amor, né? Eu posso pensar numa concepção, você pode pensar na outra, né? Quem assistir esse vídeo pode pensar na outra, quem lê a imagem pode pensar em outra. Então, cada um de vocês vai colocar. Então, essas questões são pessoais. Aí, gente, lá na página 5, para abrir esse conteúdo, nós temos o primeiro poema que fala Bela de Amor, o título do poema. Ele é um poema do Almeida Garré, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre ele também, né? Ele é um autor romântico de Portugal, então a gente vai ver um pouquinho sobre ele quando a gente for estudar o romantismo português. Então, o texto diz assim, é um poema. Pois essa luz cintilante que brilha no teu semblante, donde lhe vem o esplendor? Não sentes no peito a chama que aos meus suspiros se inflama e todo reluz de amor? Pois a celeste fragrância que te sentes exalar, pois dize a ingênua elegância com que te vês ondular, como se bailou essa flor na primavera em verdor. Dize a natureza, pode dar tal gentileza quem te dá senão amor? Vê-te a esse espelho, querida, ai, vê-te por tua vida, e diz se há no céu estrela, diz-me se há no prado flor, que Deus fizesse tão bela como te faz meu amor. Vejam, gente, que bonito esse poema, né?
Então ele tá falando de amor, né? O sentimento, o eu lírico, ele é totalmente devotado a esse amor, né? Então nós temos vários indícios ali também que pertencem ao português arcaico. Por quê? Porque nós temos palavras que não são da nossa vivência, do nosso dia a dia, ó, por exemplo, essa palavra, né, esplendor, que seria, né, no português nosso de hoje, seria esplendor, significa o brilho, a luminosidade intensa, e o baloiça, né, que ele aparece aqui, que seria balançar, né, o movimento de balançar. E também, aqui também, ó, quem Tadeu senão amor, seria o T, né, que a gente usaria ali, mas pertence ao português arcaico. Então, gente, na questão 1, nós temos o seguinte, acho que eu não coloquei um ali. Na primeira estrofe, ao se dirigir à sua amada, o eu lírico menciona uma característica que reconhece nela. Qual é essa característica? Então, gente, qual é a característica que o eu lírico reconhece na sua amada? Né? Seria o quê? Seria quando ele diz que brilha no teu semblante, de onde ele vem o esplendor. Então, no semblante da amada brilha uma luz cintilante, né? Então, essa é a forma como ele se dirige a sua amada e acaba observando essa característica, né? No semblante da amada, que brilha uma luz cintilante, como uma característica que é reconhecida por ele, mas que está nos olhos dela, né? É tão bonito. Aí na questão 2, nós temos assim, ainda na primeira estrofe do poema, o eu lírico pergunta à amada se ela não sente inflamar uma chama em seu peito. O que seria essa chama? O que será, gente, essa chama? Né? Quando ele diz assim, que aos meus suspiros se inflama e toda luz reluz de amor, não sentes no peito essa chama? Então ele se refere a quem? Ele pode estar se relacionando ao sentimento amoroso, né? Quando ele pergunta ao eu lírico, ou melhor, quando o eu lírico pergunta se os seus suspiros não são capazes de despertar amor em sua amada, né? Então essa é a pergunta que fica, né? Essa pergunta que ele faz. 3. Na segunda estrofe, o que é comparado ao balançar de uma flor na primavera seria o que, gente? O andar, né? O eu lírico compara o andar ingênuo e elegante da amada ao balançar de uma flor na primavera. Vejam que bonito, gente, que bonito isso, né? Essa comparação é maravilhosa que o Almeida Garré faz. Aí a questão 4. O que faz com que a amada se mova com ingênua elegância? Justifique sua resposta com os versos do poema. O que faz com que ela ande dessa forma, com que ela mantenha essa forma no seu andar? Seria o amor. O amor, quando ele diz aqui, ó, por exemplo, nessa, ó, quem Tadeu senão amor, né? A gente pode colocar isso. Ele pergunta quem deu a gentileza ao andar da amada, se não foi o amor. Então, o amor, ele é capaz de fazer com que a pessoa mude até o seu jeito de andar. É isso que ele está falando ali no poema, certo? Na questão 5. Na terceira estrofe, quem é o responsável por tornar a mulher amada mais bela do que as estrelas do céu e do que as flores do prado? Quem será, gente? O amor que o eu lírico sente por ela, né? E isso faz com que ela seja mais bela que as estrelas e que as flores. Aí na 6. É possível compreender o sentimento amoroso de diversas maneiras, né? Então ele diz isso, é uma afirmação. Leia as propostas a seguir e selecione a que você considerar que melhor se aplica ao amor representado no poema. Justifique sua resposta. Então aqui, gente, por exemplo, seriam respostas pessoais, né? Seriam pessoais. Então vamos ver algumas que a gente poderia colocar. Ó, amor é a busca do sujeito por algo que lhe falta. Não deixa de ser, né? Porque você sempre está procurando encontrar algo que está faltando em você na pessoa amada. O amor e a paixão são sentimentos e emoções que se contrapõem ao racionalismo e à objetividade, né? Então, quando você se apaixona perdidamente por uma pessoa, muitas vezes você não age pela razão, mas sim pela emoção. O amor é um sentimento que faz com que as pessoas ultrapassem seus limites. Também não é uma afirmação irreal, é uma afirmação verdadeira,
né? Você é capaz de amar tão intensamente uma pessoa que você é capaz de fazer qualquer coisa para ver essa pessoa feliz, né? O amor pode nos fazer idealizar o ser amado também. Às vezes você olha na pessoa que você ama e você acha assim, nossa, como que essa pessoa tá gosta dela, tem um monte de defeito, mas ninguém consegue ver os defeitos, né? Então vocês vão escolher a que para você melhor se aplica ao que representa o poema, né? O amor representa nesse poema, e daí você vai justificar, tá? Na questão 7. Na última estrofe é uma comparação implícita, né? Então essa palavrinha implícita, ela quer dizer escondida. Qual é essa comparação? E de que maneira ela de que maneira essa comparação idealiza o ser amado? Então, gente, ele compara o quê? Ele compara a beleza da sua amada com a beleza das flores do prado, né? Quando ele diz lá, ó, vê-te esse espelho, querida, ai, vê-te por tua vida, e diz que no céu, que se há estrela no céu, diz que se há flor no prado flor, que Deus fizesse tão bela como te fez meu amor, né? Então, com as flores no prado, com as estrelas do céu, né? Então, essa comparação, ela acaba idealizando o ser amado, pois o eu lírico diz que a sua beleza é ainda maior do que a beleza das flores que foram criadas por Deus, né? Veja que bonito, né? É uma beleza exuberante, certo, gente? Então, respondam lá as questões, depois vocês vão postar a foto no grupo para mim, tá? Aí a gente vai trabalhar um pouquinho com o contexto histórico do romantismo. Então, lá a partir da página 7. Então, gente, uma data histórica importante, na verdade um século que é importante vocês guardarem, porque ele vai ser um marco bastante importante nessa organização do romantismo, que é o final do século XVIII, tá? E durante o século XIX. Então, o romantismo ele acabou surgindo nessa data. E o que também vocês têm que pensar em relação às transformações no contexto econômico, social do mundo eram, como pano de fundo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho essa parte aqui, tá? Primeiro, então, a gente fala ali um pouquinho sobre o absolutismo monárquico. O que era esse absolutismo monárquico? Era que, até o século XVIII, o modelo político, principalmente na França, era o absolutismo monárquico, né? Significa o quê? Que ao monarca cabia um poder que era único e incontestável. Ninguém poderia contestar esse poder. Então, nesse meio tempo, nós temos o rei Luís XV, que era a chamada personificação do Estado. E nele, né, nele se concentravam os três poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, os habitantes da França, o que eles faziam? Eles não eram mais considerados, não eram considerados cidadãos, mas eles eram súditos dos reis, né? Então, isso que eles precisavam compreender. E dentro de tudo isso, dessa estrutura, existia essa organização social pautada nesses três estados. Então, o primeiro estado, ele era considerado, era o alto clero, né? Que era quem? Quem que fazia parte desse alto clero? Os bispos, os abades, os cônegos, e o baixo clero eram os sacerdotes pobres. Então, aqui nós temos os representantes da igreja. Aí, no segundo, nós temos os representantes da nobreza, que era quem? A nobreza cortesã, os burgueses ricos, né, que tinham o poder da compra, né, e também possuíam títulos de nobreza. E o terceiro estado era a alta burguesia, que eram os banqueiros, os empresários, os profissionais liberais, os grandes comerciantes, e também a média burguesia que tinha ali, que eram os profissionais liberais e a pequena burguesia, tá? Que eram os considerados artesãos e também os comerciantes. Então, gente, essa organização social, ela foi bastante importante, né, para a gente poder entender um pouquinho da parte da Revolução Francesa. Inclusive, né, vocês têm ali numa imagem, numa ilustração ali na página 7, né, tem o carinha ali e dois montados nele, né. Então, isso significa o quê? Significa que um dependia do outro, mas que tinha um que sempre estava como sendo a base,
né, desses 3 estados. Então, gente, a nobreza e o clero, eles tinham o quê? Alguns privilégios, né? Não mudou muito, né, nesse momento aí da Revolução, por quê? Porque o mundo sempre vai ter as pessoas que vão ter privilégios e as que não vão ter, mas naquela época isso era muito importante e impactante. Por quê? Porque a nobreza e o clero, primeiro, eles não pagavam nenhum tipo de imposto, e segundo, eles acabavam recebendo pensões do Estado. Então, isso, gente, está pautado no quê? Em toda essa base estrutural da estrutura social. Aí, nesse meio termo, existiam também os sans-culottes. Quem que eram os sans-culottes? É um termo que eles utilizam para dizer os sem calções, que eram os trabalhadores pobres, os camponeses, os desempregados que viviam em pequenos trabalhos eventuais. E também os aprendizes do ofício, que totalizavam 97% da população. Gente, se a gente for pensar nisso aqui, né, são os culottes, sem calções, sem condições, né, pessoas pobres, 97%. Então, o que sobrou para a nobreza e para o clero? Sobrou 3%. Então, vejam que desigualdade social grande, né, gente? Então, o que aconteceu depois da metade do século XVIII? A situação da França, né, baseada em tudo isso que a gente viu, ela acabou se complicando. E eles acabaram entrando em alguns conflitos, né, participando desses conflitos, o que gerou um grande custo para sustentar a corte. Então, como eles investiram bastante dinheiro para as participações em conflitos, como por exemplo a Guerra dos 7 Anos, né? Eles acabaram gastando muito dinheiro e mais o alto custo que eles utilizavam para manter a corte acabou causando uma insatisfação popular bastante grande, né? Além disso, ainda nós tínhamos 2 crises na França bastante marcantes para a introdução, para essa parte da Revolução Francesa. Então, no campo, o que acontecia no campo? Como as colheitas elas não eram bem, né, não eram prósperas, vamos dizer assim, e também a financeira, né, por causa desse alto custo lá na nobreza e também a ausência de modernização. Então, esses 2 aqui, eles foram 2 fatores bastante marcantes para essa parte da Revolução Francesa. Então, as camadas burguesas e populares, elas acabaram ficando insatisfeitas. E mais ainda o incentivo que eles tinham dos ideais do iluminismo, que era a igualdade, a liberdade e a fraternidade, acabou desencadeando um processo, né, que foi marcado por uma série de revoltas, tanto no campo quanto nas cidades. Também aquela tomada da Bastilha, que era o prédio considerado o poder real, né? E isso acabou, na verdade, essa revolta acabou com os privilégios do primeiro e segundo estado, né? Dos 3% lá que a gente viu. E também outras transformações que acabaram vindo com a alteração para a população francesa, da condição de súdito para cidadão. Então, lá no início, eles eram súditos e não cidadãos, agora mudou, né? Agora eles são cidadãos e não súditos. O voto também censitário, a igualdade de todos perante a lei, o fim do dízimo que era pago para o primeiro e segundo estado, a confiscação das terras eclesiásticas, a Constituição Civil, o clero, tudo isso deu lugar a essa monarquia constitucional, né? Então, a gente vê que foram assim momentos bastante importantes, né, que acabaram mudando o papel e o perfil da sociedade naquele momento. Gente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela aconteceu, teve início no século XVIII também, na Inglaterra, né? Com a mecanização dos sistemas de diversos ramos de produção, né? Quando a gente compara esses meios com a Idade Média, eles mudaram bastante, né? Eles eram baseados no artesanato antes, e a Revolução Industrial, ela acabou promovendo uma transformação, não apenas na maneira como os produtos passaram a ser produzidos, mas também no modo como eles eram comercializados,
né? Isso foi bastante importante. E também os custos da produção, né? Porque eles não produziam mais coisas em pequena escala, mas em larga escala. Acabou aumentando a margem de lucro da burguesia comercial e industrial também, né? E esse aumento no número de pessoas também que passavam a ter acesso a novos produtos, acabou se associando com o crescimento da população e também a mudança dos padrões de vida, com o surgimento de uma classe trabalhadora. Então, todos esses fatores, eles acabaram dando lugar ao que hoje a gente tem. Então, gente, aqui, além disso, nós temos a transformação, né? Aquilo que eu falei, quanto menor o custo de produção, maior a margem de lucro, né? O crescimento da população, a classe trabalhadora, a Inglaterra, que era líder das transformações, as leis dos cercamentos de terra, que foi assim algo bastante importante, porque ela acabava transformando as terras dos antigos senhores feudais em pastos para ovelha, ampliando o surgimento da mão de obra, e isso também favoreceu a Inglaterra na corrida pela hegemonia da industrialização da economia, né? Nessa transformação de terras comuns, que foram herança lá dos tempos medievais, em pastos, uma massa de trabalhadores rurais, grande parte das pessoas, acabou se deslocando para as cidades à procura de novos empregos, né? E quando eles chegaram nas cidades, eles encontraram um ambiente totalmente diferente do que eles haviam pensado, né? Então era um ambiente assim, bastante triste, bastante difícil. Por quê? Porque assim, as jornadas de trabalho, elas variavam de 15 a 16 horas diárias para as mulheres, de 10 a 12 horas diárias para crianças, né, que as crianças trabalhavam naquela época, e muito mais para homens, né? Então os homens trabalhavam muito mais, né? Era bastante diferente do que eles vinham na agricultura. O ambiente era pouco arejado, pouco ensolarado, né? Isso ajudando na propagação de várias doenças. E daí, outra coisa também importante, que no século XIX a Revolução Industrial ela chegou até a França. Então, por volta de 1850, mais ou menos, era possível observar esses aspectos nas transformações no modo de produção e também, não só lá, mas na Alemanha também, em outros países. Então, aconteceu na Inglaterra e acabou sendo levado para outros países também, tá? Então, gente, ficamos por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar, trabalhar um pouquinho com a parte do romantismo, as suas múltiplas origens. Um abraço para vocês e até a próxima aula.